O presidente do Senado diz que vai conversar com o ministro da Fazenda antes de tomar uma decisão sobre a MP que reonera a folha de pagamento. Ontem, Rodrigo Pacheco se reuniu com parte dos líderes no Congresso e voltou a ser pressionado a devolver o texto enviado pelo Executivo. E o Partido Novo foi ao Supremo para tentar derrubar a medida provisória. Quem tem os detalhes direto de Brasília ao vivo está com a gente, é o João Pedro Melo. Bom dia para você, JP. Oi, Sheila, bom dia para você, para o Ivan, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, ontem foi um dia longo, dessa reunião do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, exatamente com líderes partidários para tratar dessa reoneração. Não tivemos muitos líderes aqui em Brasília, viu? Foram 10 senadores que estiveram na presidência do Senado para conversar com Rodrigo Pacheco e essa reunião não foi muito longa, durou mais ou menos 1 hora. Nesse encontro, ficou acertado que teremos um novo encontro no início de fevereiro para discutir essa reoneração das folhas de pagamento de 17 setores da economia. O grande ponto é que o Partido Novo ingressou ontem à tarde com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Eles estão pedindo o seguinte: a suspensão dos efeitos dessa medida provisória que trata da reoneração da folha de pagamento desses 17 setores. A legenda diz o seguinte, que esse texto, a MP, padece de vícios de inconstitucionalidade formal e também material. Sobre essa questão, então, a gente deve ter uma nova reunião marcada para fevereiro. E nessa reunião, como disse, teremos a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse foi o acordo entre os líderes partidários ontem. Ouvir o ministro da Fazenda para entender qual era o objetivo do governo com essa medida provisória. E o grande ponto é que praticamente todos os líderes que estiveram ontem no Senado e que a gente conversou disseram que o governo errou ao enviar essa medida provisória, que o ideal para eles seria uma espécie de projeto de lei. Por quê? Porque daria espaço para o Congresso debater esse tema antes, de fato, dele ser analisado. Então, é um ponto que gera muitas divergências nesse momento. E ontem, depois desse encontro, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, disse exatamente isso, que essa medida provisória, ela causa estranheza. Vamos ouvi-lo. A medida provisória foi editada no final do ano e eu até manifestei publicamente que, naturalmente, ela gerou uma estranheza em função do fato de que ela desconstitui algo que o Congresso Nacional se pronunciou por mais de uma vez, seja aprovando o projeto, seja depois rejeitando um veto do presidente da República com uma maioria muito expressiva. Os parlamentares da oposição estão pressionando Pacheco para não aceitar a tramitação dessa matéria e devolver essa medida provisória ao governo federal. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Em 2021, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro enviou um texto que limitava a remoção de conteúdos publicados nas redes sociais. Pacheco disse que o texto era inconstitucional, devolveu ao governo federal. Ontem também Pacheco destacou que vai conversar com líderes que não estavam aqui em Brasília ao longo dessa semana e que não vai tomar qualquer tipo de decisão antes de conversar com Fernando Haddad. Então essa estranheza, obviamente, ela existe. Há uma percepção do Colégio de Líderes do Senado, que se reuniu agora há pouco, de que há um vício na MP. Então, a decisão da presidência do Congresso relativamente a isso, uma decisão que será tomada. Eu gostaria de fazê-la cumprindo essas etapas. Eu cumpri uma etapa importante hoje, que foi ouvir os líderes que puderam participar dessa reunião. Eu vou, hoje à tarde, conversar com alguns líderes que não puderam participar e não tomarei uma decisão de devolução integral ou de devolução parcial sem conversar com o ministro Fernando Haddad. Acho que é muito importante haver esse diálogo entre o Legislativo e o Executivo, porque todos nós, Legislativo e Executivo, queremos dar a sustentação fiscal para aquilo que nós abraçamos, que foi a busca do déficit zero. O principal ponto de discussão desse texto é que o Congresso já derrubou esses vetos do presidente Lula sobre o assunto, com imensa maioria, como a gente ouviu o presidente Pacheco falando agora, e o destaque é o seguinte: essa desoneração foi aprovada no fim de 2023, só que foi integralmente vetada pelo presidente. Com isso, o governo enviou essa medida provisória como uma espécie de alternativa e agora a gente tem o centrão de um outro lado, um terceiro viés dessa questão, dizendo que esse texto tem que tramitar, mas que tem que ser derrubado na comissão especial. Rodrigo Pacheco, por fim, destacou o seguinte, que o compromisso dele não é com o problema, mas sim com a solução, e que é preciso pensar em uma arrecadação sustentável e também em uma espécie de compensação tributária.
Nós temos que ter compromisso, não é com o problema. Seria muito cômodo simplesmente devolver sem encontrar uma solução. Essa comodidade nós não queremos. Nós queremos construir com o ministro Fernando Haddad uma solução de arrecadação que seja sustentável. O MP traz alguns pontos, por exemplo, a questão das compensações tributárias. Há uma percepção dos líderes de que é algo que pode avançar, ter uma racionalidade, um escalonamento de compensações ao longo do tempo, para que a arrecadação não fique refém de decisões, por exemplo, decisões judiciais. Então há uma percepção de que esse ponto da medida provisória pode avançar e pode ser discutido. Bom, por último e não menos importante, o Ministério da Fazenda está admitindo já alterar a meta de déficit zero, caso se esgotem todas as alternativas para compensar essa renúncia de receitas com a prorrogação da desoneração até 2027. Então esse é um ponto que ainda tem que ser muito discutido aqui no Congresso Nacional e, portanto, teremos novas reuniões no início do mês de fevereiro. Bom, para muita gente parece um blá 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 danado. E mas é porque assim, né? Um blá blá importante, é um blá 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 muito importante, né? Porque de fato isso mexe com a vida das pessoas, né? Isso faz com que empresas contratem ou deixem de contratar. Ô João Pedro, a gente sabe que o presidente do Senado, o presidente do Congresso, né, como uma figura importante, ele precisa manter uma certa institucionalidade, né, um tom bem blazido, vamos dialogar e vamos ouvir todos os líderes, etc, etc. Mas exatamente, mas a verdade é que todos os líderes que saíram dessa reunião meio que já pacificaram que essa MP vai ser devolvida, né, porque assim, das alternativas que foram colocadas pelo presidente Rodrigo Pacheco, e a gente já vai ouvir aqui o senador Efraim Filho, que foi o autor, né, do PL da desoneração. Você pode devolver a MP e você pode deixar a MP caducar. Esse seria o pior. Perder a validade, né? Perder a validade em abril. E esse seria o pior dos mundos, porque é uma insegurança jurídica gigantesca, porque você tem um projeto de lei que foi aprovado, na verdade o veto foi derrubado, o Congresso definiu uma coisa, né? A desoneração continua para os 17 setores que mais empregam. E ao mesmo tempo você tem uma medida provisória valendo, assinada, que tem força de lei, que já coloca ali uma reoneração progressiva, enfim. A empresa faz o quê? Ela vai entrar nessa reoneração progressiva ou não? Então, muito provavelmente, João Pedro, na verdade eu estou falando isso por causa disso, né? A institucionalidade e esse tom blasé do presidente do Senado, ele não anda lado a lado com que os senadores já acreditam que o que vai acontecer, né? Com essa medida provisória, né? Exatamente, Ivan. E ontem, todos, sem exceção, todos os senadores que saíram dessa reunião, que conversaram com a gente, defenderam a devolução do texto. E surpreendeu os jornalistas no momento em que Pacheco falou que essa matéria, por enquanto, não seria devolvida, que ele iria entrar em contato com os outros líderes e etc. para tentar decidir o que seria feito. O grande ponto é que o que Pacheco está querendo nessa medida provisória é que pelo menos um trecho dela possa ser aproveitado, ou seja, devolver em parte para o governo. Provavelmente, e aí é mais ou menos pelo que a gente ouviu ontem, né, do que ele falou, ele deve devolver o trecho da reoneração e vai manter outras propostas que estão dentro dessa medida provisória. Um programa de investimentos que está nessa matéria, entre outras questões. Então, a tendência é de que a reoneração, essa sim, seja devolvida, mas o outro trecho da medida provisória, esse deve seguir em frente. Valeu, João Pedro, mas é isso, né? Assim, obviamente o presidente do Senado quer fazer um gesto ao governo, ele não quer ficar mal com o governo devolvendo essa medida provisória, tanto que ele cita o ministro Fernando Haddad. Agora, se todo mundo se é pacificado que isso não vai progredir, bota pra votar e derruba, né? O que não pode é ficar justamente esse lenga-lenga mesmo, né? Vamos ouvir, porque o governo errou, isso é um ponto pacífico, né? Ao editar essa medida provisória, ao dizer que iria propor uma alternativa e propor essa alternativa praticamente na mesma data em que o Congresso foi analisar o veto, né? O governo comeu bola nessa aí, como o pessoal fala aqui em São Paulo, né? E há um outro ponto rapidinho, Sheila, antes da gente ouvir aqui o Efraim, que é essa questão da judicialização das coisas, né? Como a gente vê muito discurso de políticos em Brasília falando que o Supremo Tribunal Federal se mete muito nas questões, e se mete mesmo nas questões legislativas, mas quando há uma divergência desse tipo em que a política precisa resolver, não resolve. Todos os lados vão ao Supremo Tribunal Federal. Em dezembro, o governo foi ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do veto.
veto, esse processo já está lá. O Partido Novo, que é um partido que critica reiteradas vezes essa intromissão do judiciário no legislativo, é o primeiro partido aí contra a medida provisória do governo. Quer dizer, então no momento em que a gente precisa da política resolvendo as coisas, quem critica a judicialização da política está indo ao Supremo Tribunal Federal para dar um jeito nessa briga. Enfim, falei tanto aqui do Efraim, né, porque ele falou justamente isso, que essa alternativa de fazer com que a MP perca a validade, ela é muito, muito ruim, ela é muito nociva, né? O país, nas palavras do senador, não pode esperar. A devolução da medida provisória, ela traria o sentimento de segurança jurídica para quem empreende, para quem produz, porque a medida provisória ela já começa a produzir efeitos nocivos na economia, né? Muitos desses setores, os 17 setores que mais empregam, já puxaram o freio de mão. Eles já começam a suspender investimentos, ou seja, deixam de ampliar os seus negócios, de abrir novas filiais e, portanto, de contratar mais pessoas. Bom, a pressão vem de todos os lados, inclusive das centrais sindicais. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, diz que a reoneração prejudica a criação de empregos. Nós viemos trazer aqui a nossa preocupação, porque os trabalhadores lá no local de trabalho geram uma insegurança, uma preocupação com o emprego. O emprego é tudo que o trabalhador tem, quando perde emprego, perde tudo. Bom, e é isso aí, né? Tomara que a política resolva essa questão, né? E logo, né, gente? E logo. Todo mundo querendo acenar pro outro e tal. Cara, às vezes a gente precisa tomar decisões difíceis, principalmente essas pessoas que nos representam e que ocupam cargos muito importantes. Então, assim, se o presidente do Senado não quer ficar mal com o governo, bota pra votar e derruba a MP. Acabou, foi tudo resolvido na política. Assim como foi a questão do veto, né? O governo entrar no Supremo Tribunal Federal pra falar que o veto é inconstitucional, que a derrubada do veto é do jogo. Uhum.